nome da diretoria e estou cumprimentando agora. Esqueci o posto, desculpa. Obrigada, Simone. O posto é pau para toda a obra mesmo. Vamos lá. Secretária-geral. Secretária-geral. Será que ainda é secretária? Me perdi. Como sempre, permaneço no mesmo posto. Então, eu cumprimento a diretoria do Instituto. Quero fazer uma advertência, acho que depois a gente pode fazer formal quando a gente for, já estamos gravando, que as falas aqui expostas, elas representam aquilo que as pessoas individualmente pensam, não são institucionais, nem do BDFAN, nem da URGS. Podemos ter divergência de ideias, isso, aliás, é bem importante que tenhamos, né? Então, são falas que dizem respeito à posição da professora Daniele como pesquisadora, minha também. Então, passo a palavra para o pessoal da comissão para conduzir os trabalhos e vou ficar por aqui assistindo, tá bem? Agradeço a presença de todos e de todas. A gente está com quase 60 pessoas aqui ao vivo. Perfeito. Muito obrigada, professora Simone. Eu agradeço a ti, agradeço a cada um dos presentes nesse dia aqui conosco e agradeço especialmente a professora Daniele, com quem eu tenho o prazer de estar convivendo nesse momento, né? Podendo conversar com ela, ter uma aproximação, e que me honrou muito no momento em que eu convidei ela para participar desse evento conosco e aceitou de pronto, assim, fiquei extremamente feliz, extremamente honrada de ter essa oportunidade de estar ouvindo ela hoje aqui nesse evento organizado por nós da Comissão dos Jovens e Bedermanos em parceria com o grupo de pesquisa em Direito de Família, Sessões e Mediação da professora Simone, lá na URGS. Então foi uma alegria muito grande ter tantas pessoas queridas aqui nesse momento, né, compartilhando conosco. Para ouvir a professora Daniele é algo que me deixa extremamente feliz e honrada, e acredito que falo por todos os membros da comissão nesse momento da mesma maneira. Então, como a professora Simone mencionou, eu sou coordenadora adjunta ao lado do Fernando Baldez, da Comissão Jovens e Bedermanos. A gente tem, então, organizado eventos de variados tipos, né? Vários eventos, aulas abertas, lives, enfim. E esse aqui, então, é mais um desses eventos. O Fernando vai, ao final, também trazer novamente a questão de convite para vocês participarem da nossa comissão, participarem do Instituto, do IBDFAN. E, então, eu deixo esse convite específico mais para o final do nosso horário juntos hoje. E agora, de pronto, eu vou passar a palavra para a professora Daniele, que é referência nacional em estudos sobre planejamento sucessório. Nos honra muito de estar aqui conosco hoje, nesse momento. Então, eu passo para ela a palavra para tratar sobre introdução ao planejamento sucessório, com muito carinho, e eu acho importante deixar isso claro. Estou muito feliz de poder estar nesse evento aqui com tantas pessoas nesse dia, ouvindo a professora Daniele. Então, desde logo, eu passo a palavra a ela. Bem, boa noite a todos e a todas. Para mim é uma alegria, quero agradecer o convite, né? Quem tem alma de professora sempre gosta de estar compartilhando um pouco o conhecimento, está nesse ambiente acadêmico. Então, gostaria de cumprimentar não só o grupo de pesquisa de Direito de Família, Sucessão e Mediação, da professora Simone Tassinari, da Federal do Rio Grande do Sul, como também a Comissão de Jovens e Bedermanos, e em nome da Carol, eu agradeço a todos, porque é com ela que eu tenho um pouco de contato, conhecendo e encantada com a determinação, com a aplicação, com o estudo e a disciplina da Carol, né? Eu acho que nós todos temos sempre que aprender com os outros, e eu aprendo um pouquinho a cada dia também com a forma da Carol e da Simone serem. São pessoas que a gente tem estreitado mais a relação e que muito me encanta, né? E lógico que ao fazer esse convite não tinha como não falar. Eu preparei um material hoje aqui, sabendo que tem um grupo de pesquisa, então acho que também buscando essa questão acadêmica também do que às vezes um foco da gente vai desmembrando em outros, e o que foi, né? Porque na verdade esse livro, Arquitetura do Planejamento Sucessório,
ele é em consequência do meu planejamento sucessório, pressupostos e limites, que foi a base da minha tese de doutorado na UERJ, em Direito Civil, né? Então, começa por que eu fui, eu acho que escolher, já que a introdução ao planejamento, eu acho que tem um pouco isso. Eu tenho por história e tradição, desde a monografia da faculdade, muito ir para a área existencial. E quando chegou no doutorado, eu meio que, apesar de eu ser mais velha, minha graduação foi em 2004. Até os 30 anos, eu acho que muitos de vocês têm por volta dessa idade, eu não tinha o ensino médio, né? Então, a minha vida é um exemplo de que nunca é tarde para se começar. Então, aos 30 anos, eu preenchia com vergonha o hotel, ainda botava assim, aquela ficha segundo grau incompleto. Era o que eu tinha de escolaridade quando eu me divorciei aos 30 anos. E desde então eu não parei de estudar, né? E a gente tem que sempre estar se motivando e buscando novos caminhos. E a minha graduação, logo depois já fiz especialização na PUC. Eu sou graduada, apesar do meu mestrado e doutorado serem da UERJ. Eu sou puciana, eu fiz a minha graduação, completei na UERJ, na PUC do Rio de Janeiro. Com muito orgulho eu vi que foi eleita entre as grandes universidades aí da América Latina e me formei lá. E depois eu fui fiz logo o AB também, na época eu não tive na faculdade uma grande experiência de advogar, porque eu tinha 2 filhos, morava sozinha no Rio de Janeiro, sem família, sem nada, aquela batalha que as mulheres têm, mas não é isso. Só que eu sempre seguia uma área mais existencial, dentro do culpa na separação, depois fui para direito de imagem, privacidade. Quando chegou no doutorado, eu ainda fiz, entre o mestrado e o doutorado, eu fiz uma pós na Itália, em direito civil, uma especialização na Universidade de Camerino, que, como a minha formação é mestrado e doutorado na UERJ, né? Lá a gente tem o professor Gustavo Tepedino e a professora Maria Celina Bodan de Moraes, que implantaram, dentro do programa Stricto Sensu, de mestrado e doutorado, uma metodologia civil constitucional, oriunda da Itália, do professor Pietro Pelingeri. E lá que eles foram fazer o doutorado, eu tive a oportunidade, junto com alguns amigos, de irmos fazer essa especialização. Foi bem interessante. E aí eu já começo sobre essa experiência de estudar um pouco fora. Eu acho, primeiro eu queria parabenizar os nossos cursos aqui no Brasil, que são de excelência. Eu acho que nós, como pesquisadores aqui, temos um diferencial, porque a questão de aula e esse formato de aula aberta é super importante. Eu acho que a troca é essencial, né? Então, isso não se tem na Europa, né? Agora, lógico, eles têm bibliotecas maravilhosas, onde você pode... E a gente só vai avaliar o tanto que nós temos de coisas boas depois que a gente vê que algumas dificuldades e também o que eles têm de bom. E isso faz a gente ter uma análise crítica sobre nossa própria metodologia, estudo. Por exemplo, eu vou dar vocês são da geração de que se tem um acesso muito grande à jurisprudência no Brasil, principalmente das cortes superiores, do STJ e do STF. Isso não acontece em qualquer parte do mundo, né? Então, e principalmente em alguns países, é muito difícil você ter esse acesso. Então, são alguns dos instrumentos positivos que nós temos aqui no Brasil. Mas eu acho essencial também ter essa experiência de poder, se puder, passar um tempo pesquisando, é muito bom. E assim foi o meu tema para o doutorado, eu já entrei com esse projeto. E já fui fazendo todas as minhas matérias no doutorado, buscando maior conhecimento. Por exemplo, eu fiz uma matéria de historicidade dos institutos de direito civil, que eu fui buscar testamento, Instituto Testamento, professor Carlos Conder, Nelson Conder, excelente professor. Quando vocês verem textos dele, podem ler, que vocês nunca vão perder o tempo da leitura, pelo contrário. Eu acho um dos grandes professores que nós temos. E assim foi. O professor Anderson Schreiber, fiz matéria de direito comparado sobre a legítima, e aí eu fui buscando. Agora, como
nós sempre, antes de um estudo profundo, nós temos as nossas opiniões, né? E eu já era contra a legítima, era radical, imagina, autonomia e assim por diante. Conforme você vai estudando e tendo mais conhecimento das informações, você às vezes vai mudando de ideia ou chegando a uma conclusão, às vezes parcialmente diferentes. E isso eu acho bom. Eu acho que sempre que nós tivermos oportunidade de mudarmos de opinião fundamentados ou crescer, isso é um passo de crescimento, né? E não de andar para trás ou vergonha, alguma coisa assim. Então, tudo isso instigou. Eu já fui formando, pensando em doutorado no planejamento sucessório e todas as matérias já um pouco voltadas para essa temática, né? Legítima, testamento, e assim eu fui buscando matérias que envolvessem isso, autonomia. Quando eu vejo que no Brasil, na verdade, quando eu fiz o doutorado, eu entrei em 2012, o processo, e formei em 2016, 4 anos. Eu vi que nós estávamos num vácuo no Brasil, que não estava se falando de legítima. Legítima, quando veio o Código 2002, nós sabemos que o nosso formato, o nosso código é um código que nasceu velho. Um dia desses me disseram que o nome dele é Benjamin Button, né? Que já nasceu velho. E por esse perfil, eu tinha esse posicionamento e não. E aí, como é que eu ia fazendo? Eu vi que, depois de 2002, que não teve essa discussão da sociedade, pouco se tinha. Os livros de sucessões ainda eram muito só manuais, cursos de direito, poucas temáticas, que isso se retrata. Quem é professor aqui sabe que na graduação poucas as pessoas até frequentam tanto as turmas de direito das sucessões, como também isso se retrata em pós-especialização. Eu trabalhei 10 anos com o professor Tepedino numa pós de direito, pós-graduação lato sensu, em Direito Civil Constitucional na UERJ, no CEPED da UERJ, na Faculdade de Direito. Durante 10 anos que eu trabalhei, de 2009 a 2019, eu acho que em 10 anos eu não tive 10 alunos que escolheram a temática Direito das Sucessões. E isso, se vocês forem fazer qualquer pesquisa na CAPES, de também pós-graduação estrito sensu, isso vai se projetar. O baixo número de pesquisas sobre essa temática. Bem, mas tudo isso mudou, e é por isso que nós estamos aqui, né? E por quê? O que fez isso mudar? Por que se fala em planejamento? Até então, estou falando de direito das sucessões, né? Lógico que a minha temática... E aí eu vi que no Brasil pouco se falava, pouco se criticava, estava assim, só se falando, mas tinha muito poucos artigos falando disso. Sobre planejamento, mal se falava no manual, um pouco, mas nenhum manual tinha nem que seja um capítulo para planejamento sucessório. Ainda o que eu achava era muito planejamento sucessório como um sinônimo de holding familiar, holding empresarial, era só blindagem patrimonial, era visando planejamento dessa forma. Eu dizia isso, mas não é isso que eu quero estudar. E vou dizer, até quando eu comecei a estudar, já tinha até assim, às vezes falavam, você está achando que é para doutorado? É planejamento sucessório. Até alguns acadêmicos, colegas, fechavam assim, parecia que eu estava estudando uma coisa até pecaminosa, errada, feia, suja. E eu dizia, esse pessoal não sabe do que está se falando. E esse é um dos pressupostos que eu vou estar desconstruindo para vocês. Mas eu vou explicar qual foi a minha necessidade de estudar fora, porque nós não estamos, a gente sabe como metodologicamente, ao se fazer uma pesquisa, um dos requisitos para ver se aquela pesquisa é possível é material de pesquisa, né? E aqui estava muito pouco, não estava, a não ser em 2002, que teve uma corrida de quem era, já tinha algum planejamento, ou que não fosse esse nome, mas que tinha uma organização patrimonial visando a sua morte, e que, com a questão do cônjuge se tornar herdeiro necessário em 2002, teve uma corrida aos advogados, mas depois isso ficou paralisado. Começava uma crítica, mas tudo muito superficial, sem fundamento. Bem, com isso, eu já tinha tido a experiência de morar fora na Itália, fazer essa especialização, que eu não precisei morar lá há muito tempo, era uma especialização, um formato bem interessante, era aula uma vez por mês,
uma vez por mês, um mês por ano, né? Intensos de 4 semanas de estudo, eram bem puxados na Itália, e depois a gente voltava a quarta vez, era no verão italiano, e depois a gente voltava para fazer a defesa. As provas, como na Europa, é muito comum ser provas orais, né? E então, assim, tem várias coisas que nós é interessante no processo de pesquisa e de aprendizado. Bem, com essa minha experiência, eu já tinha feito um projeto, um doutorado também em pesquisar. Quando eu fiz essa especialização na Itália, eu estava simultaneamente com o meu mestrado no Brasil, na UERJ, que era sobre privacidade. E eu tive um trabalho para fazer lá, que eu vou dizer que foi um dos mais difíceis que eu fiz na vida, que era porque direito comparado é uma metodologia específica, é muito complexo. Direito, quando você vê, direito comparado é uma metodologia, e quando você vê um livro falando sobre vários países de direito comparado, não compre esse livro. Isso é o sinônimo de que não se deve comprar. O máximo aí deve estar falando da legislação e não do direito, né? E direito, ele é muito mais do que legislação. O que forma o direito? O direito é composto de legislação, da lei, você vai ter a jurisprudência, que cada vez mais tem influências, inclusive no planejamento sucessório, vários instrumentos vêm de origem anglo-saxão, né? E também de doutrina, né? Quantas vezes é a doutrina que vai fundamentando, vai dando, solidificando o conteúdo, materializando para os juízes, os magistrados. Então, a importância da doutrina também. E com isso eu fiz um trabalho que foi muito difícil, que foi direito de imagem, uma comparação do nosso artigo 10 com o artigo 20, quer dizer, o nosso artigo 20 com o artigo 10 italiano, que são bem similares, uma comparação no ambiente virtual. Bem, direito de imagem, responsabilidade civil e ambiente virtual eletrônico, isso há mais de 10 anos atrás, foi bem difícil. E numa outra língua, onde era difícil o acesso, aí que a gente vai vendo as realidades. E eu projetei ir para fora. Eu fui, apliquei para o Max Planck, já no doutorado, para ir um mês para lá, deu certo. Depois eu gostei tanto de lá, que realmente em Hamburgo tem o Max Planck de Direito Comparado internacional, privado internacional, na verdade. Então, era como, para quem gosta, é um parque de diversão para qualquer criança. Você tem as melhores bibliotecas em várias línguas ali dentro do mesmo instituto. Aí eu fui, voltei, fiz um doutorado sanduíche e fui para lá. E lá, que é a base da grande pesquisa, onde eu comecei a escrever praticamente quase toda a minha tese, que é esse livro, que é a segunda edição, que está esgotado. Por que ele é importante? Porque ele é a semente de tudo. Foi aqui no planejamento sucessório, pressupostos e limites, que foi minha tese, foi onde eu fiz um projeto, porque eu acho que tem que ser um planejamento sucessório, nos fundamentos. Eu fico muito feliz, um trabalho em 2016, completamente atual. Eu estou trabalhando na terceira edição, para sair agora, deve estar saindo no segundo semestre, mais ou menos, agosto, setembro, deve estar já nas bancas. Ele está esgotado desde agosto, desde dezembro do ano passado, e ele que foi a sementinha para que se tornou a arquitetura do planejamento sucessório. Mas foi aqui nele que eu fui começando a ser conhecida e como referência. Bem, esse livro, o que é planejamento sucessório? Eu acho que a gente começa disso, né? Independente de um conceito mais formal, eu gosto de traduzir em palavras bem simples. Planejamento sucessório nada mais é que uma organização patrimonial com transferências de bens visando a sua sucessão, visando a sua morte, a morte causa, né? Também lembrando, quem morre é a pessoa humana. O livro 5º do Código Civil, que é o livro das sucessões, ele trata a morte da pessoa. E dentro da pessoa, dentro desse patrimônio dessa pessoa, pode ser compostas de várias outras coisas, mas lembrando que quem morre é a pessoa humana. Bem, com isso, eu fui querer saber mais sobre planejamento sucessório, sucessão, testamento, como é que é e tal. E lá realmente foi uma maravilha a minha pesquisa. Eu consegui ter um pouco também de alguns outros estados ali da União Europeia que
na verdade, na Alemanha eu tenho muito pouco, porque eu não falo alemão, então só o que eu consegui, o que era inglês, mas eu já tinha algum conhecimento do direito inglês, direito francês, italiano, espanhol, e deu para eu fazer. Na época eu nem entrei em direito português, até acho que atualmente tem tido movimentos interessantes sobre essa questão. Em 2018 eles tiveram uma legislação interessante. Bem, planejamento sucessório, eu, como falei, quando eu fui começar a pesquisar, o que era vendido no Brasil é de uma forma irresponsável, que eu chamo hoje em dia, como se fosse só sinônimo disso. Eu dou muita aula em pós-graduação, lato sensu, de empresarial, e é onde me dão planejamento sucessório. A ementa das aulas é só isso. É holding, empresas familiares, trust, offshore, como se fossem só instrumentos muito sofisticados, e planejamento ele é muito mais do que isso. Esse livro, e aí eu começo com a quebra de alguns pressupostos, né? Agora, antes de entrar nos pressupostos, é importante trazer a nossa realidade. Quando você vai estudar lá fora, não é que você quer copiar nada. Você vai ver o que estão fazendo, o que estão dando certo em outros países, o que deu errado, e dentro disso, você trazer para o nosso direito, para a nossa cultura, para o nosso ordenamento, o que pode ser, e trazer como ideias, como, né, raios de luz, para às vezes estar nos orientando dentro desse engessamento que nós estamos na legislação. Bem, o brasileiro começa por essa dificuldade não só de não gostar de falar da morte, da finitude, que a única certeza que a gente tem, pode ser o maior clichê, mas a gente é indeterminado, você não sabe quando você vai morrer, mas você sabe que vai morrer. Mas o brasileiro não tem essa cultura, ele não pensa, um dia desse fazendo uma live com o professor Rolf Madaleno, que ele está no meu livro e sempre muito acessível. Eu estive aí um evento também no lançamento do livro organizado na Federal aí do Rio Grande do Sul. A professora Simone fez um encontro e não sei se alguns de vocês estavam presentes. E ele diz, não tem um alemão que não faça um testamento. Então, essa não é a nossa realidade, apesar que ela está mudando, ela está crescendo. Nós temos dados, se você pegar no Colégio Notarial do Brasil, você vê que os dados têm crescido de testamento. Na época da minha tese, eu peguei os dados recentes dos últimos 3 anos e elas corresponderam os dados com o que eu imaginava. Essa procura era principalmente no Sudeste e no Sul do Brasil, né? Um crescimento acima da questão do populacional. Então, era expressivo o crescimento, mas ainda muito baixo o número de testamentos que se faz no Brasil. Mas, com certeza, essa questão não só... E aí eu acho que eu vou dizer o que as pessoas estão mudando essa postura. Mas tratar da morte já é uma coisa difícil. Essa coisa de achar que atrai a morte é quase tão absurda, mas eu acho que mais do que pensar na morte é pensar que você deixa de ser importante na vida e que você vai ter que passar o bastão. Eu acho que a dificuldade não é nem tanto a morte, talvez é passar o bastão da vida, dos negócios, você perder, deixar de ser como se fosse capaz. São questões muito subjetivas que estão envoltas nisso. E também tem outra dificuldade, o brasileiro tem dificuldade de falar de patrimônio, ele parece que tem uma culpa de falar de patrimônio, isso é muito diferente do anglo-saxão, que vê o trabalho, o produto, a sua riqueza como origem do seu trabalho. Ele vê como origem de ética até, né? Essa questão, acho que talvez muito de fundo religioso, pelo contrário, é de culpa. Então, a dificuldade de falar de pacto antinupcial, por exemplo, é um pouco isso, né? Falar de um regime de bens, noivos ou pessoas que vão estabelecer uma união estável, uma dificuldade de falar em temas tão simples, mas são extremamente sensíveis. Um dia desse eu vi até a Annelise Caminho falando de técnicas para se abordar o assunto. Então, assim, com certeza não é um assunto fácil de se abordar. Então, nós vamos estar falando de 2 coisas, de patrimônio
e de morte, né? Então aí fica, mas quem vai falar disso? Bem, por mais que seja difícil, as pessoas estão tendo que vir buscar isso. Por quê? Aí eu falo se oriundo das transformações socioeconômicas. O mundo, as mudanças que o mundo passou. E essas transformações socioeconômicas não ocorreram só no Brasil. Pelo contrário, né? Eu não vou dizer no mundo todo, mas vamos fazer um corte, pelo menos, nos países ocidentais que ocorreram essas transformações, né? Desde a inserção da mulher no mercado de trabalho. E aí, que mundo que nós temos hoje? Nós temos um mundo totalmente globalizado, tecnológico, nós temos um mundo imediatista, consumista e fluido. E se fala hoje na pós-modernidade até em estado gasoso, né? E eu acho que um pouco essa pandemia demonstra isso, né? Porque o fluido, de alguma forma, você ainda tem a retenção do líquido, né? O gasoso não, né? Sem barreiras. E eu acho que também a pandemia demonstrou algumas coisas que interferem aqui nesse nosso momento dessa aula, né? Como não só da pandemia mostrar que nós vivemos numa grande aldeia conectada, né? Não só tecnologicamente, mas também de pontes, e assim foi se propagando o vírus, né? Como também de trazer essa questão que o brasileiro não gosta de falar da finitude, trouxe para inseriu dentro das nossas casas, né? Ninguém vai passar no mundo sem saber de alguém que morreu ou esteve doente com corona e assim por diante, né? Então, isso é uma realidade. Lógico que preocupações com pessoas mais velhas, mais idosas, ou que são casos de vulnerabilidade, mas, né, todos nós vamos passar por isso, né? Sempre eu já tive pessoas próximas, conhecidas, nós no direito já vimos vários professores que vieram a falecer, o professor Renan Lotufo de São Paulo e assim por diante, e na ordem, né, de amigos pessoais, de conhecidos que não só tiveram a doença e outros que infelizmente vieram a falecer. Bem, com essa finitude entrando, eu até hoje estou tendo, depois daqui, um lançamento do livro de uma obra que a professora Simone também participou, que chama Coronavírus, né? Impacto nas relações de direito, de família e sucessões. E eu escrevi um artigo com a professora Daniela Mucilo, que é Corona e Planejamento Sucessório. Não há mais o que postergar. É isso, né? Não tem mais o que postergar. As pessoas têm que fazer essa organização patrimonial. Bem, como nós também estamos falando, além de grupo de pesquisa, nós estamos falando para empreendermanos, jovens empreendermanos, eu acho importante trazer alguns pontos importantes aqui nessa questão. Planejamento sucessório pode ser uma grande área para as pessoas estarem advogando, né? Ela tem uma peculiaridade que é a interdisciplinariedade, né? E isso é uma dificuldade na advocacia, porque é difícil uma pessoa ter todo esse conhecimento. Então, ela estimula muito a parcerias. Se você não trabalha num escritório muito grande que possam ter áreas específicas, você vai fazer o quê? Parcerias com algumas outras áreas, né? Não só outras áreas do direito, mas também com outras áreas afins. Por exemplo, planejamento sucessório, o que eu estou falando dessas transformações econômicas, o que isso tem a ver com planejamento sucessório? Tem tudo a ver, porque é exatamente essa sociedade moderna, contemporânea, que está em descompasso com a nossa legislação. Nossa legislação do direito às sucessões, ela está extremamente engessada, sem mecanismos de liberdade, eu vou dar alguns exemplos depois para vocês, e que o que se busca aqui? Se busca meios. O planejamento nada mais é do que isso. Você sair só da área do livro 5º das sucessões, que tem quais instrumentos? Testamento, fideicomisso e codicílio, né? É o que o livro que nos oferece. E a sociedade hoje demanda, e pelas transformações dela, e aí a gente vai ver que essas transformações socioeconômicas abalaram o quê? Os 2 pilares do direito às sucessões. Qualquer pessoa que vá abrir um manual de direito das sucessões para ler, ele vai achar quais são os 2 pilares do direito das sucessões: família e propriedade, né? Bem,
A família é bem diferente daquela família do início do século do Código XVI, que só tinha um formato, família legal, que isso eu estou falando ainda antes da Constituição, né? Com a Constituição Federal, a gente teve 3 grandes modificações, que eu digo que são os pilares da transformação de direito de família, que é a igualdade entre os cônjuges, igualdade entre os filhos e as várias formas de entidades familiares. Então, até 88, nós só tínhamos um formato de família. Quem é mais velho vai lembrar que família, quando teve o divórcio, em 77, se falava na década de 70, 80, vai acabar com as famílias, como se fosse o fim das famílias. Nós estamos hoje em 2020 e nós vimos que não acabou, pelo contrário, as pessoas continuam casando e pelo contrário, as famílias se multiplicaram. O que acabou foi um modelo de família. E lembrando que família é das áreas da sociedade que mais reflete a sociedade, né? Elisabeth Roudinesco, uma psicanalista francesa, ela diz que todos nós almejamos uma família. Jovens, crianças, adultos, idosos, brancos, pretos, amarelos, étnicos, gays, héteros, todos nós almejamos um núcleo familiar. Bem, quem diz é Elisabeth Roudinesco, não sou eu, mas com certeza eu vejo que esse acolhimento familiar é importante. E quando a gente fala em família, lógico, não é de família de sangue, é o núcleo familiar que é referência para você afetiva, né? Então, essa importância dessa transformação dessas famílias são essenciais. Essas famílias mosaicos, famílias recompostas, que vêm a complicar bem um planejamento sucessório. E são essas transformações dessas famílias que desestruturaram já um primeiro pilar e faz as pessoas virem buscar, muitas vezes não ainda num primeira núpcia, num primeiro casamento, as pessoas... Eu sei que até ontem estava falando, isso já tem mudado um pouquinho, mas ainda é muito pouco as pessoas que vêm consultar um advogado para saber o regime que vai casar, regime de bens. Isso são pessoas um pouco mais informadas, que já têm um pouco de patrimônio, que já vêm buscar um pouco isso. Fora isso, as pessoas casam sem ter noção que o regime que estão casando vai ter efeitos até após a morte, né? Então, normalmente eles vêm numa segunda núpcias, depois de um divórcio, aí já fica aquela coisa, não querem ter união estável com ninguém, não querem ter namoro, mal namoro, e querem contratos de namoro e qualificado e assim por diante. Bem, eu vou também fazer depois um leve parêntese sobre a questão da união estável, que eu acho que está num estado de insegurança jurídica muito grande, não só pós-mortem, mas também na Constituição dela. Eu acho que essa questão do namoro e união estável está muito difícil de distinguir, e aí você acaba buscando, já fazendo parênteses, então, você já acaba buscando toda uma burocracia ou uma documentação ou um registro dessa união estável, descaracterizando um pouco a própria natureza dela, que era de uma relação mais informal, buscando exatamente essa sair da comparação do casamento, da formalidade, assim por diante. Bem, dentro do outro pilar, que é a propriedade, porque realmente, há um tempo atrás, antigamente, vamos dizer assim, o patrimônio de uma família era composto o quê? De propriedades. Eram fazendas, eram sítios, eram casas, eram vilas, eram terrenos, era imóvel que se investia, né? Nós estamos falando de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, era muito essa, para mais, né? Então, a riqueza, ela se projetava nessa propriedade de imóveis. Quando muito um carro, alguma coisa assim. E isso mudou, essas transformações socioeconômicas, esse mundo globalizado, imediatista e tal, tecnológico, você pode aplicar na bolsa no Japão, depois nos Estados Unidos, na Europa e, por último, nos Estados Unidos. A fluidez, os tipos de fundos, bens móveis, ganharam um leque de opções muito grande, né? E não só o dinheiro, mas todos esses bens móveis que precisam de muito menos burocracia.
Então, o direito das sucessões tem, aqui no Brasil, os que seriam os seus pilares totalmente desestruturados, né? Porque a família é outra, os bens não se retratam, o patrimônio não se reproduz só em bens e mais imóveis, e sim dentro de uma variedade possível de bens imóveis e móveis. E deixa e aí, em 2002, quando põe ainda o cônjuge como herdeiro necessário, ele veda o resto de autonomia que se poderia ter, que seria a separação total de bens. Por quê? Isso só serve para em vida para o regime de um divórcio ou de uma dissolução de um união estável. Ele não tem efeitos pós-mortem. Então, hoje, pós-mortem, você não tem nenhum regime que, maior ou menor grau, não tenha uma comunicabilidade entre os bens. E aí, mais uma vez, se buscando no planejamento um pouco de fôlego e de liberdade e de instrumentos e ferramentas que venham a oxigenar essa organização patrimonial. Porque só o testamento, ele por si só, ele acaba sendo pouco. Lógico que ele é suficiente em muitas das circunstâncias, mas ele por si só, ele é insuficiente. Nós temos o fideicomisso, que o fideicomisso ele até era utilizado antes do Código 2002 para tipos de planejamento, que ele é uma triangulação, a origem dele é do direito romano, num período que era vedado, proibido se deixar herança para as filhas mulheres. Então, você deixava para um amigo e o amigo de entregar para sua filha. Essa triangulação ela pode ser bem utilizada em vários momentos. Só o que aconteceu também com o Código de 2002, ele veio e trouxe isso restringindo a prole eventual. Com a questão da prole eventual, ele restringiu muito esse instituto. O IBDFAN tem um projeto que está no Congresso, que é exatamente ter uma alteração nesse quesito, que é de não restringir só a prole eventual. Se for isso, nós vamos ter um novo fideicomisso inserido no mecanismo, no nosso mais um instrumento para o nosso planejamento. Do jeito que ele está com muito pouco uso. E o outro é o codicilo, que vocês podem até achar que eu estou falando palavrão, mas codicilo é um instrumento. Desculpa, é um instrumento, é um dos institutos que o Brasil, acho que é um dos poucos países que ainda tem. Bem, através do codicilo, eu também vou demonstrar para vocês que o brasileiro tem um hábito tão pouco de exercer sua autonomia da vontade, que nem o codicilo, que seria para valores de pequena monta, as pessoas não exercem, né? Nem sabem o que é codicilo, nem tem. Eu fiz um codicilo sem saber que eu estava fazendo um codicilo. A minha bisavó, morreu aos 96 anos, já tem muitos anos, mas ela deixou. Minha filha, esses copos eu quero deixar para a neta tal, essa coxa para isso, essa santinha para fulano. E assim ela foi pedindo para eu escrever e deixar o que ela queria deixar para cada pessoa. Aí tem algumas questões sobre joias e tal. Gente, o que acontece é o seguinte, o codicilo pode ser que a gente, por essa necessidade de buscar mais instrumentos, a gente possa recuperar o codicilo. De que forma? Um dia desse eu vi um codicilo no estado de São Paulo, no TJS São Paulo, aí vocês estão falando de pequena monta. Sabe qual era o valor do codicilo? 1.200.000 euros, porque era sobre uma conta que estava na Europa. E serviu como codicilo 1,5. Então, o que eu quero dizer, isso foi aceito porque isso, perto do patrimônio da pessoa, era realmente um valor de pequena monta, vocês verem. Mas o que eu quero dizer é que a gente possa estar utilizando, de repente, o codicilo, inclusive hoje em dia, para o que a gente chama de herança digital, que são os bens digitais, de repente o codicilo possa vir atender algumas questões, se não patrimoniais, mas com certeza, às vezes, existenciais. Então, eu também demonstro que nesse engessamento e da necessidade de se buscar os outros instrumentos, a gente está revendo a potencialidade até de alguns instrumentos que estavam por si só totalmente engavetados, mofados e sem utilização. Bem, com esta falta de autonomia, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que a gente tem que exercer nossa sucessão testamentária.
Lembrando que o Brasil ele tem um sistema dual, que é sucessão legítima e a sucessão testamentária. Muitas pessoas falam até que esse seria o ideal dos modelos, porque tem os dois, tem um pouco, se você nada faz, já está pré-determinado para quem vai ficar seu patrimônio, pela lei, por uma ordem evocatória imposta e taxativa pelo Estado. Eu também não posso deixar de falar que eu tenho uma crítica à questão da ordem evocatória, se essa devia ser essa mesma ordem, se eu acho que a gente perdeu uma ótima oportunidade no Código 2002 de revermos algumas coisas, inclusive a própria legítima, que 50% do patrimônio é muito. Eu não, hoje, quando eu me disse, eu comecei o estudo criticando, achando que a legítima tinha que acabar. Hoje eu não acho que seja isso, mas com certeza precisaria ser revitalizada, às vezes o percentual mudar e com certeza essa ordem evocatória alterar e principalmente visar talvez os vulneráveis, né? De que forma essa legítima possa ter flexibilizações, venham atender. Eu quero dizer para vocês que nessa pesquisa que eu fiz na Europa, uma tendência clara foi uma maior liberdade de testar e também uma solidariedade com o cônjuge. Então, no Brasil, quando as pessoas criticam muito, eu sei que isso na prática nos dificulta muito o cônjuge ter tornado herdeiro necessário, mas eu gosto de dizer que o problema não é só esse. O problema é que nós estamos sem flexibilidade num todo. Quando eu falo fideicomisso está restrito a uma prole eventual, você está precisando de uma mudança para poder legislativa para mudar. Um codicílio que ninguém se aplica nem nos valores de pequena monta, a gente começa talvez a ver outras utilidades nele, né? Então, mostrando que essa insuficiência do direito às sucessões, o planejamento vai em outras áreas do direito. Né? Ele vai em outras áreas, principalmente no direito civil, primeiro. Ele vai lá na parte geral, onde você vai ter que ver critérios de capacidade, de nulidade, né? Você vai em obrigações, que são as bases dos contratos. Você vai em contratos, contrato de seguro, contrato de doação. Você vai em direito das coisas, usufruto, propriedade. Você vai em direito de família, regime de bens, tantas outras relações que envolve o direito de família. Agora, com certeza, eu afirmo para vocês, o direito das sucessões, ele não é mais o patinho feio que ele era do Código Civil. Ele é muito mais do que isso. Hoje em dia, ele é um grande cisne. O direito das sucessões cresceu, criou uma autonomia e um espaço próprio. E isso não aconteceu só no Brasil. Isso é reflexo dessas transformações socioeconômicas. O que precisa, hoje, o direito de sucessões ser visto pela autonomia dele de uma forma muito mais empresarial, de gestão patrimonial, do que de questões como se fosse consequência ou um desmembramento do direito das famílias. Inclusive para a harmonia, e quando você fala, você está sendo fria, não, de forma alguma. Mas sucessão, ele já é uma área, e aí eu falei até então do Código Civil, aí eu vou dizer da interface dele no planejamento, da necessidade de você no direito societário, de pegar a questão das sociedades, formas de sociedades, limitada, SA, aberto, fechado. Você vai em direito tributário, não é para uma sonegação tributária, é para um planejamento, para uma organização patrimonial tributária. Agora, o que eu falo é que muitos planejamentos vão estar chegando no judiciário por questões que foram muito vistos antes só de uma forma ou societária ou tributária. E muitas vezes desses planejamentos, eles não viram algumas questões civis que podem trazer esses planejamentos todos ou nulidades parciais ou totais desse planejamento. Ontem mesmo alguém estava falando de uma sociedade que recebeu um cliente que é casado com união total de bens e que tem uma sociedade. Conseguiu registrar em algum momento. E aí ela fala que tem que mudar o regime de bens e eles não querem. Então, assim, simplesmente é nulo. Então, são várias circunstâncias que você... ontem saiu, acho que uma decisão, acho que alguma coisa também sobre questão de doação para o regime de união total, né? Comunhão total de bens.
Então, assim, são várias circunstâncias, e você tem que ter essas interfaces. Aí, outra área grande, direito internacional privado, aí o Rio Grande do Sul, que tem essa facilidade de aí com o Uruguai e assim por diante, com outros países da América do Sul, a questão do direito internacional privado cresceu muito. Quem é do direito internacional privado diz a gente não sabe lidar com questões de família e sucessões, que elas mudaram muito nos últimos 30 anos. Em consequência de quê? Dessas transformações socioeconômicas, onde tornou esse mundo uma pequena aldeia. As pessoas se falam com maior facilidade. Eu estou falando aqui de Minas, vocês aí do Rio Grande do Sul, e se tem pessoas de outros lugares, o mundo ficou todo mundo mais perto, isso aumentou as relações, aumentaram os namoros, uniões estáveis, casamentos, aumentaram também descasamentos, aumentaram filhos, guardas, alimentos, tudo isso na área internacional. E aonde você não pode ter um contrato pré-determinado para estar resolvendo qual a lei aplicável nessas circunstâncias, para essa natureza de matéria, né? Então, com certeza, os advogados, hoje em dia, todos de famílias e seções que eu conheço, estão tendo mais demanda de questões internacionais. Bem, tudo isso para falar o direito internacional privado também é uma das áreas que faz interface. Fora isso, outras áreas afins também, como contabilidade. Você tem que ter um excelente diálogo, um contador, um escritório de contabilidade de um ótimo relacionamento que você vai precisar. Você não pode estar confiando no escritório da pessoa. Você tem que ter uma noção exatamente de como é que isso vai ser, de que forma levantado, que para planejar, eu preciso saber o que eu vou planejar, qual é o meu conteúdo, qual é o patrimônio que eu vou ter aqui, né? Então, com certeza. E aí vai desde mediação, eu fiz uma live com a professora Simone, um dia desse no IBD Conte, excelente, onde ela elencou mais de 9 pontos de momentos onde a mediação e o planejamento sucessório seria importante. E até a própria psicologia, porque você vai precisar, no planejamento sucessório, além da qualificação objetiva, dentro dessa perspectiva objetiva, qual é essa qualificação? Eu preciso levantar quem é essa pessoa, quem é esse autor da herança, quem é que vai fazer esse planejamento, quem é essa pessoa, como ela se apresenta, qual é o estado civil dela? É casado, é solteiro, é viúvo, é divorciado? Tem união estável? Tem pacto? Qual é o regime? Tem filhos? Tem herdeiros necessários? Não. Tem pais? Não. Tem filhos? Que idade tem esses filhos? São casados? Que regime de bens? Tudo isso vai importar em um planejamento. Então, eu vou fazer essa qualificação da pessoa, objetivamente, e também de uma análise subjetiva também. É necessário. E aí, um dos pressupostos, que eu não posso acabar a aula sem falar dos pressupostos, pelo menos, que são o quê? Planejamento não tem fórmula. Não tem 2 mais 2 dá 4, eu já sei, e não tenho a pretensão de achar. Cada família vai ter um seu planejamento. Aí vocês podem me dizer, Daniele, mas será que tem por faixa etária de patrimônio? Nem assim. Você pode ter até alguns instrumentos que você vai utilizar em alguns tipos de patrimônio, mas a necessidade vai variar do quê? Não só da composição dessa família, mas também da vontade desse autor da herança. Então, também não vai ser o patrimônio que vai me dar os limites ou quais instrumentos eu utilizar ali. Com certeza, ele pode te dar uma restrição. Em que sentido? Não, eu não vou utilizar uma sociedade aberta para alguém que às vezes nem precisa, ou quando muito, talvez uma sociedade limitada, por conta de custos, de estrutura, de manutenção, de conservação e assim por diante. Bem, você até pode ter algum desses instrumentos que atenam dessa forma, mas com certeza você não tem essa forma. Outra coisa que eu gosto de desconstruir, planejamento sucessório não é feito só para as grandes riquezas, pelo contrário. Aquele meu livrinho aqui que eu digo, esse foi feito desde que eu lembro da minha manicure, que dizia, eu tenho uma união estável, meu companheiro é 10 anos, 15 anos mais novo que eu, ele tem um filho de menos de 5 aninhos e eu já vou ser avó. A parte da minha casa vai ficar para quem? Então, eu começo disso. Todos nós
temos algum pouco de patrimônio. É uma moto, é um terreno aqui, um lote ali. E aí, quanto mais pobre, mais difícil de regulamentação de documentação desses terrenos e assim por diante. Então, o planejamento ele é adequado a todos nós. É lógico que as pessoas que têm mais patrimônio já estão mais organizadas, mas eu quero dizer que tem uma grande massa aí da sociedade que precisa sim saber, e para dar paz, quando se fala que é legítima, tem a solidariedade familiar, que muitas vezes nem sempre tem, porque deixar em cotas iguais, às vezes, nem sempre é exatamente a melhor forma de atender às necessidades, às vezes, de alguns filhos, exatamente por essas transformações socioeconômicas. Se você pensar que uma pessoa pode morrer e deixar com 35 anos um filho já inserido no mercado de trabalho, trabalhando, ganhando, concursado, isso e aquilo, e às vezes um filho de 5 anos que é de um segundo ou um terceiro casamento. E aí, quem vai precisar mais? Com certeza é o de 5. Ainda vai ter toda uma educação, vai ter toda uma estrutura necessária para a formação dele. Bem, então, o planejamento não tem fórmula pronta, ele não é feito só para as grandes riquezas. Outra coisa, planejamento não é para fraudar a legítima. Pelo contrário, é para harmonizar as relações familiares e evitar brigas futuras. Então, planejamento não é para fraudar a legítima. E quem faz isso, como disse o professor Rolfo um dia desse também, Daniele, desde que tem lei, tem fraude, mas também vão ter os remédios para as fraudes, né? Hoje, você busca isso. Depois, você vai... não é planejamento sinônimo de holding. Tem um artigo excelente da professora Simone aqui no livro, né, escrito junto com Walter Tremarin Júnior, muito bom, que fala reflexões sobre holding familiar no planejamento sucessório, né? A professora Simone é uma das pessoas que eu mais vejo falar, ela mostra a importância, como é bom instrumento, mas que nem sempre, então ela vem numa voz diferente do que se querem simplificar e achar que tudo é holding, que o contador mandou eu abrir. Às vezes chega cliente que já dizendo, eu quero abrir uma holding, porque o meu contador mandou, né? Então, é essa perspectiva bem informativa que o artigo dela tem nesse sentido, e de se realmente avaliar e se verificar se é o melhor instrumento ou não. Depois, não é para blindagem patrimonial, né? Eu até posso dizer que hoje em dia, uma vez eu vi uma pessoa da Receita falando, recentemente, assim, tem uns 2 anos, ele disse, não tem blindagem, não tem quem não consiga seguir o dinheiro hoje. Na verdade, desde as Torres Gêmeas, os Estados Unidos, eles aceitavam lavagem de dinheiro de armas e de drogas. Mas lavagem de dinheiro, de terrorismo, e com isso eles criaram, não é que eles criaram, já eram acordos assinados entre os países signatários desses tratados, que era para maior transparência, informação, acessibilidade. Ele disse, bem, quem não funcionar e fazer certo, aí mudou. A grande diferença da Lava Jato foi o quê? O acesso às informações. Ia uma pessoa do governo brasileiro, das investigações, ia lá trazendo um pendrive todas as informações de pesquisa dos bancos suíços, isso e aquilo. Então, essa facilidade hoje em dia não tem. E por isso que vários países trouxeram essa questão de repatrialização do dinheiro. Porque se sabe onde se tem. Quem dá, hoje em dia, quem não está no radar, eu acho que é Singapura, se eu não me engano, e aí já fica no radar porque está com dinheiro lá, ou países em guerra, que é onde você vai ter uma segurança financeira. Então, fora isso, tudo hoje em dia tem como se verificar. Então, essa coisa de blindagem, tem diluição empresarial, tem alguns instrumentos possíveis? Tem. Mas ter muito cuidado que muitas questões utilizadas em direito societário têm questões que sobrepõem algumas questões de nulidade no direito brasileiro. Bem, com esses pressupostos, eu passo para as vantagens do planejamento sucessório, né? As vantagens, entre elas, algumas eu já falei aqui, que é a questão
de evitar litígios jurídicos, então uma melhor harmonização familiar, evitar uma dilapidação patrimonial, né? Aí eu falo não só em patrimônio, mas inclusive, né, uma harmonia familiar também. É você decidir o momento de você fazer a coisa, quer dizer, você não ficar indeterminado a uma circunstância futura, você busca. Planejamento não se faz rapidamente, em uma etapa, não é numa sentada no seu escritório que você vai fazer o planejamento, você tem que trazer as ideias, o que você está pensando, ver os efeitos, pode-se pensar por aqui esses instrumentos, mas vamos ver os efeitos jurídicos, quer dizer, tem que ser feito toda essa análise. Quando eu digo que o professor Daniel Bucar me deu essa nomenclatura, né, customização do planejamento sucessório, é isso, cada família vai ter esse projeto, vai ver para essa família se funciona esses. Então, e o planejamento também, para você chegar nessa liquidez desse patrimônio, você às vezes precisa passar por até às vezes ações, inventários que precisam ser regularizados para trás para se chegar hoje nesse patrimônio. Podem ter ações correndo já em paralelo, algumas circunstâncias jurídicas. Então, não é de um momento para outro o levantamento se é de empresas ou não, ou desse patrimônio. Então, não é uma medida feita de um momento rápido, e, pelo contrário, tem que ser visto, analisado na hora desse levantamento patrimonial, as características dessa família e que outra etapa, a vontade desse autor de herança. E o que eu digo hoje em dia não é só a vontade dele, mas é essa efetividade da vontade dele. Se eu quero que a minha fábrica de sapatos fique com meu filho que está lá no Japão estudando sei lá o quê, não vai dar certo. Isso vai ser possível. Então, assim, também não adianta o autor de herança querer impor a vontade acima dele. Quando a gente fala autonomia da vontade, não é da vontade, é autonomia que... Não estou falando daquela autonomia do sujeito, sim da autonomia da pessoa, né? Nessa autodeterminação, inclusive patrimonial, né? Bem, entre as vantagens, elas vêm muito a socorrer essas transformações dessas famílias, né? Esses novos formatos de bens, todas essas características que tem o planejamento sucessório. Agora, ele tem essa dificuldade, que é essa interdisciplinariedade, envolver várias áreas do direito e ter que ter um conhecimento específico sobre o assunto, né? Entre os instrumentos, além dos que eu já falei, a gente tem ainda mais eu digo que é um cardápio, na verdade, né? Você tem os produtos, tem os preços desses produtos, que é mais ou menos o custo que seriam para serem efetivados, e dentro desses produtos você começa o seguro de vida, por exemplo, que tem as suas vantagens, e todos eles vão ter vantagens e desvantagens, e você vai ter que estar analisando essas questões e se para aquela família, para aquela vontade do autor de herança, elas vão ser possíveis. O seguro, a grande vantagem é que ele não entra no inventário, ele tem uma maior liquidez, uma rápida liquidez, mas você também tem que pensar que nós não estamos falando de seguro de vida de pequeno porte, não estamos falando de seguro de vida de cartão de crédito, estamos falando de seguros de vida que hoje em dia são produtos nessas financiadoras que trabalham com produtos de fundos de rendimentos e tal, e tem uma variação muito grande hoje em dia de produtos de seguro de vida, né? Tem a previdência privada aberta, que tem algumas peculiaridades, em alguns lugares elas estão sendo, a PGBL tributada, a VGBL em alguns estados não está sendo. No Rio de Janeiro teve uma medida 2015 para ser taxada, ela vivia com liminar caindo, e até que em junho do ano passado, no Rio, foi dada a inconstitucionalidade da lei. Então, a VGBL no Rio não é tributada. Eu não sei como é que está aí no Rio Grande do Sul essa questão da previdência privada, mas lembrando que, infelizmente, isso é de estado para estado, da mesma forma que a questão da tributação.
né? O ITCMD, o ITD, o professor Daniel Bucardo domina muito bem o assunto, até porque essa área de ITD e ITCMD, ele não é estudado pelos tributaristas. Os tributaristas visam muito a questões de empresa. Então, acaba sendo um pouco... E poucas pessoas do civil também vêm a buscar estudar isso. Então, o professor Daniel Bucardo tem ganhado marcado um espaço com um estudo profundo sobre a matéria e mostrando a verdadeira guerra fiscal que existe entre os estados, né? Eu não sei qual é o teto aí no Rio Grande do Sul hoje. Caroline, você pode me informar qual é o... Simone? Bem, no Rio, não, 130 mil, mas a 6%. porcentagem... 6%, até 6%. 6%. No Rio, nos últimos 5 anos, nós mudamos 3 vezes de lei, já chegou a 8%. Quando eu fiz o meu livro da tese, só 3 estados tinham 8%. Hoje, bem mais, e tem vários projetos em alguns estados, como Minas, mas aí eu acho que arquivou. São Paulo tinha um, já há uns 3 anos foi arquivado, mas esse ano, 2020, voltou a saltar para chegando também até 8%. Mas aí você tem discrepâncias imensas, como o Amazonas, o teto é 2%. Então, aí você tem Santa Catarina, que já paga 1% para 20 mil. As isenções de estado para estado têm não só o valor da tributação, mas também as isenções, uma variedade muito grande. E inclusive, tem no Senado um projeto do ano passado do senador Cid Gomes para 16%. Eu não estou falando de tributação das grandes fortunas, estou falando do ITD e TCMD, né? Então, isso também é uma forma de você fazer um planejamento, sabendo que vai ter uma tendência de aumento tributário, pensar se eu dou um passo agora, faço uma doação já em vida, um usufruto. Aí tem um outro problema hoje em dia, um instituto simples como era a doação, hoje em dia está mais complexo em virtude da colação, né? O momento com a mudança do Código de 2015, quer dizer, os civilistas em 2016 e 2002 determinando que o momento da avaliação do bem, no momento da doação, da liberalidade, veio o Código de Processo em 73 e agora em 2015 mudando esse valor para abertura do inventário. Isso, um planejamento pode decorrer o quê? Em alterações de valores, você pode até entrar numa doação inoficiosa sem má-fé, porque aquele bem pode ser transformado futuramente, um valor. Então, isso é um dificultador, um instrumento simples, útil, como era a doação, porque lembrando que quando é doação para os herdeiros necessários, é adiantamento de herança e é necessário fazer a colação. Aí aproveito e já falo de outro instrumento, que também o planejamento acessório está ressuscitando, que é o Partilha em Vida, 2018, se eu não me engano, que é diferente de doação. O Partilha em Vida você não precisa fazer colação, Partilha em Vida é antecipar, mas ela não pode ser aplicada a todos os casos, porque você não pode fazer a partilha e ficar zero, tem uns requisitos limitadores lá da doação, apesar de não ser doação, mas que vem também atender aqui, que você tem que ter um patrimônio mínimo. Vem a tese do lado do professor Luiz Edson Fachin, né? Que a questão você tem que ter um mínimo de suficiência para se subestabelecer, mas isso pode ser resolvido se você tiver uma pensão, tiver uns frutos, que você possa viver dali. Aí você já faz a partilha, mas você ainda pode ter um usufruto de um bem. Então, mas quando que estão usando? Isso também era um instituto pouquíssimo usado, ninguém usava. Ele é um artigo só do Código Civil. Mas tem pessoas que estão utilizando quando vão indo para uma segunda núpcias, não querem que tenha uma comunicabilidade entre os bens, estão fazendo uma partilha em vida, tem que ter todos os requisitos, todos os herdeiros necessários têm que concordar e assim por diante. Mas aí você entra numa relação, o outro também tenta fazer a partilha do lado de lá, e que é onde os dois entram, vamos dizer, zerados naquela novo relacionamento, né? Bem, então é isso, eu mostrando que a gente está, olha aqui, só rapidamente falei de 3 institutos que estão
ganhando novas configurações em virtude disso. Aí, quando eu digo que essa falta de liberdade não é só no cônjuge ter se tornado herdeiro necessário, né? Mas é por falta de liberdade. Aí a gente tem a vedação do 426, que está trazendo um argumento, sou Rolf anda defendendo isso, aí fala que não é herança, ele usa uma outra nomenclatura, teve até para quem gosta de assistir, o CONREP, que é um grupo de estudos também de pesquisa da Faculdade Federal de Pernambuco, organizado pelo professor Paulo Lobo, Luiz Neto Lobo, que teve na sexta passada, dois civilistas, o professor Mário Luiz Delgado, defendendo a possibilidade da flexibilização do 426 para casos de renúncia. Ele explica muito bem a matéria lá. E o professor João Aguirre dizendo ainda da necessidade de mudança legislativa. E aí, engraçado que o Mário fez porque todos foram defensores que achavam realmente que precisaria ter uma mudança legislativa para ser possível isso. Aí ele falou, mas em direito de família tem várias coisas que não teve mudança legislativa e questões, princípios constitucionais, interpretações da doutrina se buscou, né? E, inclusive a questão do companheiro ser herdeiro necessário ou não. Eu acho que é importante trazer isso aqui, que isso muda tudo num planejamento sucessório, porque naquele momento da qualificação é a união estável e o cônjuge, e o companheiro. É herdeiro necessário ou não? A gente viu essa decisão recente do ministro Salomão, aonde restringe que uma relação de 1 mês e pouco não era uma união estável. Então, agora tem que ter critério de tempo, né? É uma insegurança muito grande que está o companheiro hoje, né? As pessoas saem de um divórcio morrendo de medo de querer constituir qualquer união estável. Então, isso é importante para eu saber se é herdeiro ou não. Majoritariamente, eu acho que pelo acórdão que teve do STF, ficou claro que o companheiro é herdeiro necessário. Mas tem vozes fortes hoje em dia defendendo que não seja herdeiro necessário. Entre eles, o professor Conrado, aí do Rio Grande do Sul, Conrado Caminho Rosa, o professor Mário Delgado também, o professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do BDFAM, professora Marília Pedroso Xavier também defende, inclusive ela também tem um livro sobre contratos de namoro. Tem alguns termos no direito são péssimos, contratos de namoro é um deles, né? Mas pegaram, herança digital, não é herança digital, né? Tem também, qual é um outro? Testamento vital, não é testamento vital, não é testamento, se é para antes da morte, como é que pode ser testamento que é para depois da morte, né? Então, assim, são algumas nomenclaturas que ficam e que pegaram, mas que a gente tem que sempre fazer, por mais que a gente repita, a gente tem que fazer a ressalva da crítica da nomenclatura e que não, na verdade, eles não, o que são não representam o que o nome dá. Mas os nomes são importantes para a gente ter significado das coisas, né? Bem, gente, eu estou vendo que o meu tempo aqui já são 8h12. Eu acho que eu apresentei alguns instrumentos. Aí tem vários outros. Tem fundo de rendimentos, tem a fundação, que está regulada pelo Código Civil. Você precisa de mais patrimônio. Aí tem vários outros instrumentos. O que eu gostaria de deixar aqui é mostrar principalmente a necessidade e o desafio vocês a estudarem mais os direitos das sucessões, pesquisarem mais. É uma área nova que tem muito... As pessoas não sabem direito das sucessões, as pessoas precisam entender mais como ele funciona. O planejamento surge, planejamento sucessório patrimonial, quando querem dar nomenclatura, ele é uma organização, planejamento sucessório, ele é um planejamento patrimonial, mas ele vai além disso. Então, o planejamento patrimonial está embutido dentro do planejamento sucessório, que é essa organização patrimonial, mas já visando a sua sucessão. Eu não gosto de falar de morte, né? Então, já que não querem, fala em sucessão, pensando na sucessão, nessa passagem de bastão
né? E que você vai estar dando, aí sim, não pela legítima solidariedade familiar. Se você ama os seus familiares, a sua família, você vai pensar em cuidar deles e deixar quanto mais claro possível e determinado em vida, melhor. Né? Um dia desse, numa live com a Rose também, ela disse, não é obrigatório, mas é bom. Não, não é bom. É essencial se falar sobre o assunto. Isso tem que vir para a mesa de televisão, sabe? No jantar, falando, isso e tal, e assim por diante. Tem que ser conversado, tem que ser desmistificado, né? Falar isso com uma maior naturalidade para evitar todas as circunstâncias. E gostaria de deixar não só o estudo, mas também das pessoas exercerem sua autonomia. A sucessão legítima, para muitos casos, ela atende, mas para muitos casos ela é insuficiente. E aí você precisa exercer sucessão testamentária sem culpa, de uma forma clara, responsável, né? E aí busca nossa função como não só como acadêmicos, mas também como operadores do direito, advogados principalmente, de ter responsabilidade nessa organização, nessa orientação aos clientes, porque direito de família tem essa coisa de um pouco psicólogo, mas na sucessão você também vai ter que ter uma orientação dentro da administração patrimonial, mas também de sutilezas, que por isso que a mediação talvez seja talvez não, com certeza, muito bem-vinda nesse momento também de um planejamento sucessório, porque essa harmonia, para evitar quantas famílias não se acabam em um inventário, brigas terríveis em função disso, né? Então, eu acho que o planejamento ele chegou mais do que nunca agora com a pandemia, chegou para ficar e quanto mais nós soubermos e compartilharmos e termos essa divisão e conhecimento, porque ele não é fácil por todos esses efeitos, ele não é fácil de se fazer, mas com certeza é necessário. Bem, queria agradecer mais uma vez o convite e estou aberta aí a discussões, o que quiserem perguntar, estou à vontade. Simone, queria te ouvir um pouco. A gente monopolizei aqui, né? A gente agradece, era para ser assim mesmo, Dani. Era para ser assim mesmo. Esses dias nós estávamos numa live e um colega fez muitas observações na live, havia confusões de tributos e confusões, e a gente conversava o quanto os advogados têm dificuldade de perceber que aquilo que eles fazem nem sempre é o correto, né, Dani? Então, eu me lembro, tem um exemplo do professor Fernando, um exemplo de advocacia, que foi feito um planejamento com um fundo de investimentos. E faz mais de 10 anos que não se consegue ultimar o processo de inventário, porque não se consegue calcular qual era a legítima. Então, a responsabilidade que precisa ter. Quando a legislação fala em valor real, a legislação não está falando em valor nominal, que está lá no contrato, que os advogados costumam fazer para economizar o dinheiro do cliente. Valor real é real, gente, não é nominal. Então, eu gosto da fala da Dani, que ela é, assim, clara e chama as pessoas à realidade. Doa quem dói, né, gente? Porque, às vezes, o cliente quer economizar com alguma questão que não é muito ética ou que até mesmo é questionável. Nossa tarefa é de fazer exatamente o oposto, é de fazer o planejamento com responsabilidade e com consistência ética, que eu acho que é o que a gente faz. Então, agradeço a comissão, a oportunidade que vocês nos deram. Posso fazer o convite para o nosso congresso? Por favor. Tá aberta as inscrições, gente, para o congresso, primeiro congresso virtual da arquitetura do planejamento sucessório. Como a gente está na comissão do BDFAM, tem desconto para quem é associado até amanhã. É o valor de primeiro lote, já tem, estava olhando, tem mais de 80% das vagas já preenchidas, e acho que como o valor é só até amanhã, quem quiser pode acessar pelo site mesmo, é o primeiro congresso virtual da arquitetura do planejamento sucessório. Eu tenho alegria em dizer que nunca teve no Brasil um congresso de 2 dias completos. Eu já fiz alguns eventos de um dia inteiro
com uma qualidade de professores e operadores e advogados que sabem na prática o que estão falando, e nunca teve um congresso como esse no Brasil. Então, é um prazer estar podendo oferecer um produto desses a todos vocês. A Simone e a Carol aí estão aí direto com, né? Nós somos um conjunto e realmente eu acho que é essencial nesse momento de pandemia da gente estar se qualificando e com uma boa qualificação. Tem muita coisa aí na internet, nas coisas, mas precisa ver também a qualidade e a excelência do que está sendo oferecido. E esse eu garanto, eu assino abaixo. Avisar também que está vindo o tomo 2, agora no segundo semestre. Esse é o da primeira. Podem continuar comprando, que ele não vai vir em edição tão nova. O que foi? Algo em torno de 2.000. Acho que que ficou algum microfone aberto, eu acho. Tá. E vai vir o tomo 2, e eu já estou trabalhando no tomo 3, que deve vir ano que vem, mas no segundo semestre está vindo o tomo 2 aí, com novos autores, novos temas. Não é uma outra edição, não. É um livro novo, alguns autores os mesmos, né, como a Simone, mas com novos temas, novos parceiros, e vai estar bem legal o livro. E é isso, é tentar passar para vocês, fornecer também material de qualidade. E isso eu acho que eu consigo harmonizar nessas obras e equilibrar um pouco de prática, de academia, de tudo aí para sair esse livro bom como tem saído, e o Congresso é produto disso, é resultado desse livro. Eu quero fazer mais um convite, que é para os dias 3 e 4 de agosto, gente. O IBDFAN está promovendo um congresso solidário em prol da arrecadação de fundos da menina Lívia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas então a gente está numa parceria com a Univates, são todos convidados, tá bem? A gente vai divulgar aí nas redes sociais, então 13 e 4 de agosto já agenda também. Perfeito, gente. Eu agradeço. Eu já vou passar a palavra para o Fernando também, para fazer o encerramento dessa nossa aula aberta de hoje. Eu reitero todos os agradecimentos que eu fiz no início, tanto à professora Simone, quanto a cada um de vocês que esteve aqui hoje, que permanece aqui nesse momento, e a professora Daniele, que nos honrou muito com a fala e com todos os ensinamentos que trouxe hoje. Foi um prazer imenso te ouvir, professora, tanto pelos ensinamentos pessoais, né? Eu confesso que tem algumas partes da história inicial ali que eu não conhecia, fiquei até arrepiada no início da fala, eu mandei, estou arrepiada, mandei para a professora Simone, mandei também para o pessoal da comissão, então eu fico muito feliz de estar aqui contigo nesse dia, né? Podendo te ouvir e propiciar que os outros também tenham essa oportunidade. Então, eu realmente estou muito feliz por isso ter acontecido. Nós tivemos um público muito grande aqui hoje acompanhando, então eu estou realmente muito, muito, muito feliz de ter tido essa oportunidade e poder ter te ouvido nesse momento. Então, com isso, eu vou passar a palavra para o Fernando, para ele poder fazer o encaminhamento final da nossa aula aberta de hoje, com o convite final também, em relação à nossa comissão, que é aberta, e qualquer um de vocês, né, Fernandinho, pode participar. Agora é a tua vez. Bom, então, apenas para os que continuaram até aqui, até esse presente momento, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Baldes de Souza, eu sou o coordenador da comissão do Jovem Bedermano, ao lado da Carol, e eu gostaria, em nome da nossa comissão, apenas de deixar registrado a nossa alegria em firmar mais essa parceria, agora com o grupo de pesquisa, né, de Direito das Famílias, Sucessão e Mediação da URGS, capitaneado pela doutora Simone Tassinari, né? Gostaria também de agradecer à doutora Daniele Chaves Teixeira, que nos brindou com este tema extremamente relevante, instigante e também, de certa forma, um pouco complexo, né? Que, como ela muito bem pontuou, precisa de um estudo, precisa de um direcionamento, né, da pesquisa, de forma com que o profissional consiga desenvolver todas as possibilidades que um bom planejamento sucessório
acaba propiciando, né? Também gostaria de agradecer a presença dos demais membros da comissão dos jovens ibedermanos que aqui se fazem presentes, aos demais colegas e também deixar o convite, né, para que vocês sigam a nossa página no Instagram, jovem.ibedermano, @jovem.ibedermano, IBEDERMANO, onde lá nós estamos com publicações semanais, né, de conteúdo afetos ao direito de família e também das sucessões. Estamos divulgando nossos eventos, né? Aqueles que porventura fazem parte do IBDFAM, mas não fazem parte de nenhuma outra comissão, também sintam-se convidados a fazer parte do nosso time, né? Que certamente todos nós só teremos a ganhar com a sua presença, ou aqueles que não fazem parte do IBDFAM, então que se associam ao nosso instituto. É o maior instituto que trata de direito de família no Brasil. E também, novamente, ratificar, melhor dizendo, o convite do nosso evento de segunda-feira. A gente vai fazer uma live com o tabelião, registrador e diretor executivo do IBDFAM, Dr. Rogério Brochado, no Instagram oficial do IBDFAM, @IBDFAMRS, né, dia 13, segunda-feira, agora, às 18 horas, onde estará sendo tratado sobre a possibilidade do inventário administrativo, havendo interessados incapazes, ou melhor, deficientes, perdão, ou discordes. Então, aguardamos todos vocês lá. E, mais uma vez, doutora Daniele, só antes de fechar, eu gostaria de dizer, né, que eu já lhe acompanhava há algum tempo, né, inclusive naquele evento que você referiu do final do ano passado, né, organizado pela Simone, que estava junto com o doutor Rolfo Madaleno, estava presente, Marcelo, mas eu fiquei mais fã ainda do seu trabalho depois do depoimento que você deu no início, né? Eu, da mesma forma da Carol, não conhecia a sua história de vida e ver, né, que você, como mulher brasileira, né, guerrida, acabou se utilizando de todas as adversidades que a vida lhe impôs, felizmente ou infelizmente, não vem ao caso, e acabou transformando isso em ouro, e hoje é esta profissional que todos nós conhecemos, de grande sucesso. Então, muito obrigado por ter aceito de plano o nosso convite, e a Comissão dos Jovens Ibedermanos fica de portas abertas sempre quando você quiser retornar. Tá bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Foi uma ótima oportunidade estar dividindo aí com vocês. Obrigado, pessoal, e damos então por encerrado nosso evento oficialmente, tá bem? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, pessoal, fiquem bem. Tiraram foto? Ah, Simone tirou. Ótimo. Tá. Depois a gente compartilha. Tá Beijo, bom. pessoal. Eu não tirei com todas as pessoas assim no quadradinho. Querem tirar no quadradinho? Vamos tirar no quadradinho. Vamos tirar lá no quadradinho. Tá, quem é mais jovem? Alguém do jovem Ibedermano ajuda, vai lá. porque a pessoa tem problemas. Bota as fotinhas aí, bota as carinhas. Anne, Betina, Camila, Vanessa. Todo mundo, Suelen. Isso aí, vão aparecer. Ei, todo mundo de pijama. De pantufa. Vou tirar um print aqui, peraí. Deu? Isso, Fernando. Vai lá, faz. Deu. Aê! Tá, vocês mandam depois para eu postar também. Tá bem, gente. Obrigada, Carol. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite.